Olá, eu sou Douglas Fernandes e hoje eu vou falar de um filme bastante polêmico, detestado por uns, incompreendido por outros e amado por vários. Eu particularmente aprendi a amar esse filme por sua esquisitice peculiar, suas músicas e a incrível interpretação de Tim Curry. Senhoras e senhores, com vocês, The Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show é um musical de terror, romance, comédia e ficção científica lançado nos cinemas em 1975. Foi dirigido por Jim Sherman e escrito por ele e Richard O'Brien, que também compôs a maior parte das músicas, se não todas. O roteiro foi baseado na peça de teatro produzida pelo próprio Richard O'Brien em 1973 e homenageia, fazendo uma paródia, os filmes de terror e ficção B das décadas de 1930 até a primeira metade dos anos 70. O filme tem atuações incríveis e muito divertidas, e até mesmo emocionantes. A maior parte do elenco é formada pelos atores originais da peça de teatro e somam-se as atuações de Susan Sarandon, Barry Bostwick e o incrível Tim Curry. É engraçado porque o primeiro filme que eu me lembro de assistir o Tim Curry foi Família Addams, de 1998, onde ele fazia o papel de Gomes. E anos depois, quando assisti por meios alternativos It, uma obra-prima do medo. Antes disso, não sabia como ele é incrível, mas foi em Horror Picture Show que entendi como esse ator pode ser sensível e ao mesmo tempo arrebatador em sua atuação. Quando estreou nos cinemas, o filme não fez muito sucesso. Toda aquela proposta era muito bizarra e audaciosa para aquela época. Muitas pessoas reclamavam falando que ele era esquisito, não fazia sentido e chegaram até mesmo a falar que era ofensivo. Temos que nos lembrar que nos anos 70 falar de sexualidade dos papéis de gênero ainda era um grande tabu, como se ainda hoje não fosse, né? Podemos dizer que, de certa forma, The Horror Picture Show representou para muitos o primeiro contato com o universo LGBTQIA+, e contrastou o conservadorismo do pós-Segunda Guerra com os movimentos de contracultura dos anos 60 e 70, quebrando os padrões heteronormativos impostos pelo American Way of Life e a sociedade tradicional. Tudo isso fez com que a distribuição nos cinemas fosse prejudicada. O filme então começou a ser exibido em circuitos alternativos, onde encontrou espectadores mais receptivos à sua proposta. Foram nessas exibições que as pessoas começaram a se fantasiar para assistir o filme, repetiam as falas das personagens e interagiam entre si a exibição. O musical foi tomando status de filme cult com o passar dos anos e revelando sua importância transgressora e revolucionária na história do cinema norte-americano. Olha que legal, já falei um monte sobre o filme e nem comecei a falar da história que ele conta. Vamos então falar um pouco sobre a história do filme e analisar alguns pontos abordados em algumas cenas. Mas antes, peço que por favor deixe o seu joinha para que esse vídeo tenha mais visibilidade. Eu faço esses vídeos porque eu tenho vontade de aprender mais e dividir com mais pessoas que se identificam com as coisas que eu gosto. Mas a verdade é que dá um trabalhão pesquisar, gravar e editar tudo. Uma forma de retribuir, caso esse vídeo esteja te ajudando de alguma forma, é clicando no joinha. E quem sabe, compartilhar com algum amigo ou algum grupo que você sabe que vão gostar desse tema. E é claro, se você se identifica com os conteúdos abordados nesse canal, considere se inscrever e ativar o sininho. Eu vou ficar muito feliz em ter mais pessoas para compartilhar esses temas que acho tão interessantes. Basicamente, o filme conta a história de um casal de noivos bem padrão da sociedade da época, Brad e Janet. Em um passeio, o casal tem o pneu do carro furado em meio a uma tempestade e precisam de um telefone para pedir ajuda. É quando encontram uma misteriosa mansão e, ao bater na porta, são conduzidos por experiências bizarras e conhecem o louco Dr. Frank-N-Furter, um cientista que diz ter vindo do planeta transexual da galáxia Transilvânia. Ele faz com que Brad e Janet fiquem para testemunharem a sua mais nova invenção, Rocky, um ser humano artificial, musculoso e bonitão, para servir às necessidades sexuais do louco Dr. Frank-N-Furter.
Daí vai ser contrastada a caretice e conservadorismo do casal com a liberdade transgressora e incontrolada dentro dos muros da mansão sinistra. Muita coisa vai sair do controle. Nesse quadro do canal, o Obras Malditas, eu analiso quadro a quadro as partes mais importantes do filme e dou a minha interpretação sobre as cenas. Se você não quiser tomar um monte de spoiler, seria mais interessante assistir ao filme e depois voltar aqui para conferir o resto do vídeo. Mas antes de ir, já deixa o seu joinha e não esquece de voltar mesmo, beleza? No começo do filme, Brad e Janet estão participando do casamento de dois amigos em comum. Na cena, todas as mulheres se vestem de tons neutros, o que realça a própria neutralidade imposta ao comportamento feminino na sociedade dessa época. Os recém-casados saem para a lua de mel em um carro nada discreto, que tem escrito na lataria: "Espere até hoje à noite. Ela teve o seu, agora ele terá o dele." Brad aproveita o cenário matrimonial e pede Janet em casamento. Tudo acontece de forma bem cafona, desarmônica e reprimida. É como se eles estivessem fazendo exatamente aquilo que se espera deles. Eles estão apenas cumprindo o ritual. A ordem social normativa espera que todo mundo cresça, estude, namore, case, tenha filhos, um emprego tradicional, fique velhinho e morra. E não tem nada de errado em ser uma família tradicional. A questão é que às vezes é necessário quebrar com alguns valores ultrapassados. Eles estão andando e cantando e o cenário da igreja dá lugar a um cemitério. Uma lápide e depois um caixão simbolizam um altar, meio que aludindo ao percurso tradicional: nascer, crescer, casar e morrer. Aquela coisa de que até que a morte os separe. Ou também pode ser que o filme esteja dizendo que o casamento é uma instituição falida. As duas interpretações valem. Eles cantam uma música até alinhadinha, mas o coro de velhinhos faz um refrão totalmente deslocado. The river was deep, but I swam it. Janet, the future is ours, so let's plan it. Janet. Demonstrando que algo não se encaixa bem ali. O filme é cheio de easter eggs. O próprio casal de velhinhos faz referência à pintura American God, de Grant Wood, em 1930, uma das pinturas mais famosas dos Estados Unidos. Essa imagem aparece várias vezes ao longo do filme. A pintura é polêmica por ter duas versões. A primeira diz que o artista quis retratar de forma satírica o centro-oeste americano, uma região bastante conservadora e tradicional, sendo até mesmo chamada de o coração dos Estados Unidos. Outra versão diz que os moradores dessa região não gostaram nada de serem retratados dessa forma. O artista respondeu dizendo que sua pintura, na verdade, representa a dignidade do homem do campo encontrado nesses interiores. Essas duas versões são aceitas, mas como existem indícios de que Wood era um homossexual reprimido, além de que seu estilo de pintura era satírico, eu prefiro acreditar na primeira versão, mas não podemos descartar a segunda também. De qualquer forma, tanto a pintura como a sua história também tem muito a ver com o que o filme quer passar para o espectador. A história avança e o casal decide viajar até a casa de um antigo professor para agradecer por fazer parte da sua história e convidá-lo para o casamento. No meio da viagem, uma forte tempestade noturna coincide com um pneu furado e um estepe mal calibrado. É então que eles se deparam com uma mansão sombria no meio do nada. Um clichê, é claro, mas que homenageia os filmes B produzidos até então. O casal corre para a mansão para pedir um telefonema. Nesse momento, eles passam por uma placa emblemática que diz: "Entre por sua conta e risco." É quase como se dissesse que você não está sendo forçado a nada, mas o risco que a liberdade traz é grande. É lá que eles vão conhecer Heath, o mordomo corcunda e ajudante do Dr. Frankenfurter, que é interpretado pelo próprio Richard O'Brien. Eles percebem que chegaram no meio de uma festa com pessoas totalmente exóticas e decidem sair daquele lugar onde definitivamente eles não se encaixam. É quando são atraídos de volta pela personalidade emblemática do doutor, interpretado pelo Tim Curry. E é incrível como Tim Curry passa uma segurança, uma atração, um domínio na sua atuação, que nós mesmos queremos conhecer mais daquela personagem. O Dr. Frankenfurter aparece à primeira vista com saltos altíssimos, em conjunto com uma meia rastão, maquiagem carregada e uma capa negra com golas amplas.
uma mistura de alienígena com vampiro e cientista louco. Tudo que fazia parte dos filmes sci-fi e terror da época. Quando tira a capa, surpreende com corpete, cinta-liga, luvas e um colar de pérolas. Frank é esse ser híbrido e fluido, que de certa forma não tem a necessidade de escolher. Ele é feminino e masculino ao mesmo tempo. Ele só deseja a experiência, o prazer e a liberdade. Nesse momento, ele começa a cantar uma música que diz muito sobre se entregar a novas experiências. As cores e as vestimentas das pessoas ganham um colorido vibrante que nada tem a ver com os tons pastéis e neutros do casamento no começo do filme. Frank-N-Furter convida Janet e Brad para presenciar o seu mais novo experimento, a criação de Rock, um homem alto, loiro, forte e bronzeado, vestindo apenas com uma sunga dourada. O doutor usa uma roupa verde e no peito um triângulo vermelho quase pink. Historicamente, o triângulo era uma forma de identificar os prisioneiros em campos de concentração nazista. O rosa era para marcar o homem homossexual, o preto marcava a mulher homossexual ou feministas e o rosa sobre o amarelo marcava os judeus homossexuais. Isso por si só evidencia o grau de loucura que as pessoas têm em classificar aquilo que foge do padrão. Com o passar do tempo, nos anos 70, o triângulo passou a ter um significado de afirmação e de resistência homossexual. Uma forma de não deixar que o passado seja apagado, mas seja lembrado como forma de resistência. O casal acaba dormindo na mansão, ela num quarto vermelho e ele num quarto azulado, e vão ter experiências no mínimo interessantes. Frank-N-Furter engana os dois e acaba transando com Brad e Janet separadamente. No começo eles resistem, mas são convencidos quando Frank promete não contar para o outro o que cada um fez em segredo. Isso fica bem claro que o problema não era se entregar aos seus desejos, mas sim o outro ficar sabendo, e também o julgamento social a que ambos seriam expostos. Janet sempre teve uma sexualidade reprimida, tendo que amputar de si todos os seus desejos em prol de um formato social da mulher recatada que cuida do lar. Já para Brad, existe a imposição social da masculinidade e do homem de família, seguro, protetor e autossuficiente. Ele vai perder toda a sua segurança quando percebe ter gostado da sua experiência com o Dr. Frank. Todo esse processo vai ser aos poucos libertador para o casal. No terceiro ato do filme, tem uma música em que Brad, vestido de cinta-liga e corpete, canta sobre se sentir sexy e Janet canta sobre estar livre. A imagem do Dr. Frank-N-Furter é muito polêmica e simbólica. Existe até mesmo a interpretação de que ele seria uma representação negativa para o grupo LGBT. Ele é praticamente o vilão do filme, mata, é fútil e é super caricato. Mas na minha opinião, e é claro, a da maioria dos críticos do filme, o Frank seria quase como um anti-herói mal compreendido. É alguém que não se encaixa nos padrões daquela sociedade. Por isso mesmo, ele é representado como um alienígena. E também temos que observar que todos os personagens do filme são exagerados e caricatos. Logo, ele também é. No final existe uma tristeza quando ele morre. O personagem foi escrito para que gostássemos dele e não para ser odiado. Por isso, eu não consigo enxergar ele como uma representação negativa. O terceiro ato é repleto de referências, desde as mais escrachadas como King Kong e Frankenstein, ou referências mais sutis que vemos ao longo do filme. Riff Raff e Magenta aparecem na sua forma alienígena. Em grande parte do filme, eles se sentiram traídos por Frank e decidem se voltar contra ele, o matando com sua arma desintegradora de matéria. Brad e Janet conseguem fugir da mansão, que se revela ser uma nave espacial que levanta voo para o planeta transexual da galáxia Transilvânia. Fica claro que toda aquela experiência vai mudar os dois para sempre. O musical é uma obra maldita por questionar os padrões de sexualidade e de gênero impostos pela sociedade conservadora que sempre jogou essa discussão para debaixo do tapete. Não entenda errado. O filme não está querendo empurrar para ninguém que todo mundo deve ser homossexual ou algo do tipo, mas somente que existe o direito de escolha e o respeito à diversidade. Rocky Horror Picture Show
revolucionou o cinema e a cultura pop até os dias atuais, influenciou padrões estéticos, levantou discussões e é cultuado como cult até os dias de hoje. Se você puder compartilhar esse vídeo em algum grupo para ele não se perder nas entranhas obscuras do YouTube, eu vou ficar muito agradecido. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Redes sociais e algumas fontes de pesquisa estão na descrição. Semana que vem tem mais vídeos. Um beijo e tchau.